A paz para todos, muito prazer para aqueles que não me conhecem, pela misericórdia do Senhor, sou missionária Célia. Esse canal abençoado por Deus se chama Jesus, Melhor Amigo, tá? Te apresento. E para vocês que já me conhecem, muito obrigada não por mim, mas eu agradeço pelos que amam realmente a palavra do Senhor. Domingo o Senhor nos deu essa mensagem muito forte, que todo aquele que ama a Deus, ama a sua palavra. Quando a gente ama a palavra de Deus, a gente não escolhe famosos, conhecidos, não. A gente discerne quem está por detrás desse filho ou filha de Deus. Isso é muito importante, é discernir que o mesmo Espírito que está em você está nessa pessoa, que é o Espírito Santo, o único e verdadeiro Espírito que discerne o bem do mal, do verdadeiro e do falso, tá? Queridos, na outra vez eu queria dar assim aqui uma correção minha mesmo, que eu falei experiência, né, que eu citei lá no outro vídeo, Vitória Espírito Santo, não, era Vitória da Conquista. E também sobre o que eu falei sobre a palavra, que tem pessoas que são, né, que gostam do turista, mas para tirar dele. Eu creio e acredito que no que eu falei lá da experiência que eu tive, né, aqui em Porto Seguro, que ainda a gente brasileiro, não todos, graças a Deus eu morei fora do Brasil 15 anos, mas eu creio que eu sempre tive uma mente diferente. Quando a gente tem Cristo, a gente pensa como Cristo. A gente não pensa como pensa os seres humanos aqui. Porque para Cristo, independentemente de qualquer nação, todos valem, têm o mesmo valor para Ele. Então eu não posso pensar diferente, porque se eu penso diferente, eu não estou fazendo a vontade, nem fazendo parte da família de Cristo. Dito isso, porque conto uma experiência bem breve aqui. Eu conheci uma irmã que ela me contou a experiência dela. Ela disse, Célia, eu era racista, não sei se ela é ainda. Eu nunca gostei de preto, de pessoas de cores escuras. Cristã, essa senhora. E um dia, vocês não pensem que dentro do meio, no ambiente cristão, não existe racista. Tem sim, muitos racistas, preconceituosos, até mesmo como eu acabei de falar. Com meu esposo, que ele é italiano, ele se converteu aqui, a gente fez uma realiança com o Senhor aqui no Brasil. Eu ganhei ele para Cristo, pela misericórdia, e minha filha é italiana. E essa senhora, quando ela me contou isso, eu falei, nossa Senhor, se ela está contando é porque o Senhor está permitindo, é tipo uma libertação. Então ela disse que ela não gostava de preto, nunca gostou de gente escura. Um dia, a filha dela tem um problema particular de saúde e ela pediu a Deus para que o Senhor, por ordem de Jesus, um anjo guiasse a filha dela. E que na volta, esse anjo trouxesse a filha dela sã e salva. Mas o que ela no pedido que ela fez na oração, ela não sabia que o Senhor ia usar os olhos dela espiritual para contemplar o anjo. Porque quando a gente pede o anjo, ele é invisível, nem sempre a gente vê-lo. Mas naquele momento foi impactante, nessa praça aqui em Porto Seguro, na Praça do Mirante. Ela praticamente, quando a filha dela desceu do ônibus, ela viu um homem escuro, vestido bem e dando a mão para a filha dela e descendo junto do ônibus e ao encontro dela. Ela contemplou um anjo negro. Moral da história, isso aqui não é um conto de fadas, isso aqui não é uma historinha para boi dormir, mas hoje eu pergunto para você que possa estar aí me ouvindo, qualquer tipo de situação que você tem, qual é a sua casca de demônio, qual é o seu preconceito, qual é o seu problema, não tem nada que Deus não possa resolvê-lo.
Você só precisa confiar. Não adianta você ir para psicólogo, você frequentar outras pessoas ou tentar amar. Quem tem o amor de Cristo, gente, não olha cor nem raça, nada. Ama, apenas ama. A palavra do Senhor é bem clara. Eu não devo nada a ninguém. Eu devo só a Cristo. Mas só tem uma coisa que Cristo disse que eu devo: amar você. Seja lá você quem for. Aqui, esses vídeos é guiado por Cristo. Eu não sei se da outra parte, quem está ouvindo é um pedófilo, é um homossexual, é um ladrão, é um assassino, é um político corrupto. Eu não sei, mas pode ter certeza, independentemente, eu amo você. Pode ser uma prostituta, o que for, eu amo você. E Cristo mais ainda do que eu. Isso é amar o próximo. Muitos aí estão pregando que os cristãos odeiam os homossexuais, a esculhambação. Não. A gente abomina as obras dessas pessoas, mas a gente ama essas pessoas. A gente ama. Jesus diz: eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado. Então essa é a grande diferença, que eles não sabem discernir, e aí faz aquela mistureba toda, faz aquele sopão, né, achando que os cristãos, eu não quero nem falar cristão nem evangélico, eu sou filha do rei, e como filha do rei eu não posso pensar diferente do meu Criador, que também criou você, só que você tomou um rumo diferente. Então a gente está vendo aí tudo em torno do que está acontecendo. Então isso aqui fica uma reflexão para você. Até você cristão mesmo, até você irmão meu. Se você não gosta de estrangeiro, se você não gosta da pele preta, da pele escura, do branco, vai se consertar com Deus, vai se arrepender, meu irmão. Porque preconceito, mentiroso, imoral, não entra na casa do Senhor Jesus. Porque os mesmos preconceituosos que tinha com aquela mulher de Samaria, tem ainda hoje. Tem gente que não fala até nem com o próprio irmão, como se ele tivesse uma lepra. Ainda tem isso aqui. No meio de nós tem isso aqui. Eu não vou pedir oração para a irmã tal, porque a irmã tal, ela serve a Deus diferente. Não. Você precisa entender que todos são filhos de Cristo, aqueles que estão com Deus, que fizeram aliança com o Senhor. Segundo, aqueles que entregaram a vida para Cristo, nós estamos no controle e no governo de Cristo. De Cristo. A gente não está no governo do homem, mas no governo de Cristo. Certo? Então tem essa diferença. O Espírito é o mesmo, mas a unção que eu tenho, você não pode ter. Você pode ter diferente de mim. Todos nós temos uma unção, aqueles que obedecem a Cristo. Mas eu não posso andar com os seus sapatos, assim como você não pode andar com o meu. Porque o meu número é diferente do seu, mas a unção é a mesma. Então tem crente que acha que só quem opera é quem está dentro dos templos. Para com isso. Abre a mente, deixa Deus trabalhar na sua mente. Porque isso é coisa de religioso, de querer botar coisas que não está escrito na palavra, de querer ensinar o que Jesus não ensinou. Então vamos parar com esses preconceituosos, com esses preconceitos, com esses racismo bobo, tá? O que é imoral é imoral, o que é indecente é indecente. Então isso não é questão de ser racismo, homofobia, nada disso. É imoral e acabou. É imoral. Mulher com mulher e homem com homem é imoral, é contra os princípios de Deus. Querendo você, meu amor, aceitar ou não, é a verdade. Aceite. Se você não tem entendimento, peça ao Espírito Santo que ele vai abrir a sua mente e você vai dizer: Cávolo, é verdade, eu caí em si. Então eu peço ao Senhor nesse momento para que tire as escamas dos seus olhos, para que você venha ter um encontro com o Espírito Santo, e eu peço a Deus que o Espírito Santo se revele a você, para que você venha entender o que é viver realmente os princípios e a verdade do Senhor. O caminho de Cristo é estreito, mas a porta larga está aí. Então, Deus, a palavra dele fala que ele não vai reter ninguém como inocente. Então, fica tranquilo. Não venha para cá dizer: o Senhor, eu nunca fui evangelizada, nunca falaram de Jesus para mim. Fala sim.
com essas tecnologias avançadas, falar que não foi evangelizado, pelo amor de Deus, está mentindo, né? Então as escolhas erradas ou certas é sua, é minha. E pecado tem consequência, Pecado tem consequência. Amém? Então, como eu sempre digo aqui, meus amados, que o Senhor esteja comigo, com você. Nesse momento eu oro para que Cristo, por ordem de Jesus, os anjos do Senhor estejam aqui, esteja ali com você, com a espada de fogo desembainhada, repreendendo toda a potestade e principados. E que o Senhor nos abençoe, me aperfeiçoa, para que vocês venham ter entendimento da sua palavra. Amém? Então, eu sempre digo, se você não tem uma Bíblia de estudo, pode pegar qualquer Bíblia. O importante que seja se for de Almeida é melhor, porque a tradução é mais ampla, tá? Estude aqui comigo, fique aqui comigo. Se você não tem uma Bíblia, eu vou orar para Jesus usar alguém para te abençoar. Mas, o ouvir a palavra é libertação. Só em você ouvir a palavra, você já se liberta. Porque a libertação é no ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? Então, vamos hoje para Apocalipse. Eu deixei lá no 20, vamos para o 21, meus amores. Vamos lá? Em nome de Jesus. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, diz assim: o novo céu e a nova terra. Que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar quer dizer, gente, o mundo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E houve uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: mas está cumprindo. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aleluia, aleluia Jesus, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como
a tua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 covados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adorados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, e o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, o nono topázio, e o 10º crisopraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente. E nela não vi templo. Presta atenção nisso aqui, queridos. E nela, toda essa medida dos templos aqui, que o Senhor está falando aqui, o anjo, né? Que essas visões foi dada por João. Mas isso aqui foi o que mais, sabe, me abriu os olhos, e que Deus vai abrir os seus também, né? Abrir os olhos não, me fez entender que muitos ainda não querem entender, não por falta de sabedoria, porque o Senhor nos dá, porque estão impregnados que a igreja de Deus é parede, e não é parede, não é muros. E Estevão morreu, foi apedrejado porque ele disse: o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos de homens, mas sim por feito das mãos dele. Quem é esse templo? É você, sou eu. Amém? Então aqui diz assim, ó: nono topázio, 10º crisopraso, e o 10º jacinto, e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas eram pérola, e a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. O meu templo, o nosso templo, o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo é eu e é você. Ele habita em pessoas, ele não habita em paredes. Por que o Senhor nunca... Ninguém, você pode até ver Jesus, Deus você não pode ver, porque eu já vi pessoas vendo Jesus, até as crianças sonham. Ninguém pode ver Deus, mas Jesus sim, o Filho, porque ele veio na terra. Então ninguém sabe o formato de Jesus no rosto. As pessoas verem, mas não conseguem fazer o seu formato. Por quê? Porque é semelhante a nós, ele pode se parecer com todos nós, independente da cor, da sua raça. Mas ele aqui, quando ele fala assim, eu habito dentro de vocês, mas para Cristo habitar dentro de nós, a gente tem que ter o corpo limpo, purificado, sem nenhum pecado, sem nenhuma nojeira, sem nenhuma imoralidade. O Espírito Santo não habita em um corpo sujo, em um corpo podre, em um corpo imoral. Amém? E isso aqui é fantástico, isso aqui. Então vamos lá. O Senhor Deus Todo-Poderoso, cadê? Já li aqui. Transparente, o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol. Olha só. Aqui é quem já vai estar no céu, morando com Cristo. Olha só o que fala aqui. E a cidade não necessita de sol. Como pode a gente precisar do sol se o brilho está no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz. Aleluia. E amém, Jesus.
E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos para os estudozinhos? Para os estudos? Amém? Então vamos lá, queridos. Vamos começar aqui. Que diz assim: um novo céu e uma nova terra. O alvo é expectativa finais da fé no Novo Testamento. E o novo mundo transformado em em redimido, onde Cristo permanecerá, transformado e redimido, onde Cristo permanecerá com o seu povo, e a justiça reina em santa perfeição, que está lá em Salmos 102, versículo 25 e 26, Isaías 65, 17, Isaías 66, 22, Romanos 8 e 19, Romanos 8, 19 até o 22, Hebreus capítulo 1, 12, Hebreus capítulo 12, 27, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, para apagar todos os sinais do pecado. Haverá a destruição da terra, das estrelas e galaxiais. O céu e a terra serão abalados, que está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 6, Hebreu 12, 26 até o 28. E desaparecerão como fumaça. Isaías, capítulo 51, 6. As estrelas se derreterão. Isaías 34, versículo 4. E os elementos serão dissolvidos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 10 em Pedro e versículo 12. A terra renovada se tornará a habitação dos homens e de Deus, que está em Apocalipse 2, 3, versículo 3 e versículo 10. Apocalipse 22, versículo 3 até o 5. Todos os redimidos terão corpos semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo. Vê que tem a transformação. O corpo real, visível e tangível, porém incorruptível. Nós não vamos ser mais corrompidos, vamos ser incorruptível, poderoso e imortal. Romanos, capítulo 8, versículo 23. 1 Coríntios 15, versículo 51 ao 56. A Nova Jerusalém está agora nos céus. Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Dentro em breve ela descerá à terra com a cidade de Deus que Abraão e todos os fiéis esperavam, da qual Deus e o arquiteto e construtor. Aleluia. Filipenses, capítulo 3, 20. Hebreus 11, versículo 10 e 13 e 16. A cidade de Jerusalém, aqui eu vou fazer esse estudo com vocês depois, ver o estudo, a cidade de Jerusalém. A nova terra será a sede de governo divino. Ele habitará para sempre com o seu povo. Levíticos 26, versículo 11 e 12. Jeremias 31, versículo 33. Ezequiel 37, versículo 27. Zacarias 8, versículo 8. Aleluia. E limpará toda lágrima. Os efeitos do pecado, tais como a tristeza, a dor, a mágoa, a morte. Apocalipse 7, 16 e 11. Gênesis 3,
Romanos 5,12, Isaías 35,10, Isaías 65,19. Já se foram para sempre, porque as coisas más do primeiro céu e da primeira terra foram-se completamente. Os crentes apenas se lembrarão das coisas santas, que valem a pena ter na memória. De certo não se lembrarão do que lhes causaria tristeza. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Quem vencer? O próprio Deus declara: quem herdará as bênçãos do céu, do novo céu e da nova terra? Aqueles que perseveraram fielmente como vencedores em Cristo. Apocalipse 2, versículo 7. Quem viveu no pecado e na iniquidade será lançado no lago de fogo. Nota-se seguinte: quanto aos tímidos e aos incrédulos, Deus menciona 8 classes de pessoas que terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Os tímidos são os que temem a desaprovação. Preste atenção, a desaprovação, as ameaças do povo de darem menos valor à lealdade a Cristo e à verdade da sua palavra. Sua segurança e status pessoais em relação aos outros valem mais para eles do que a fidelidade a Cristo. Entre os tais estão os crentes que acomodados, que desistem da luta espiritual e se deixam vencer. Marcos 8, versículo 35, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 4. Nota-se, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12 e 13. Nota-se. Entre os incrédulos estão incluídos que já foram crentes. Olha só, entre os incrédulos estão incluídos que já foram crentes em Cristo, mas que foram vencidos por vários pecados, como já citados. Ser crente em Cristo é viver praticando tais iniquidades, é uma abominação para Deus. Há igrejas hoje anunciada que é possível alguém ser um só tempo verdadeiro filho de Deus e também imoral, mentiroso, adúltero, homossexual e homicida. Tais pessoas contradizem as claras palavras de Deus aqui registradas. 1 Coríntios, capítulo 6, 9 e 10. Gálatas 5, 19 ao 21. Efésios, capítulo 5, do 5 ao 7. A esposa, a mulher do Cordeiro. Esta metáfora aplicada à cidade santa significa que o povo de Deus habitará nela. João usa linguagem simbólica de escrever a cidade santa cuja glória ultrapassou os limites da compreensão de entendimento humano, que está em Apocalipse 21 até o 22 e o versículo 5. 12 portas. O muro da cidade sugere segurança que os salvos desfrutam ali. Também que a cidade está reservada a um povo separado. Muro fala também de separação. As 12 portas representam Israel, versículo 12, que está em capítulo 12. E os 12 alicerces representam a igreja. Capítulo 14 de Apocalipse. Isto destaca o fato de que seus habitantes são os santos de Deus do Antigo e do Novo Testamento. 21:16. A cidade estava situada em quadrado. O tamanho da cidade indica que ela terá espaço suficiente para os salvos glorificados
glorificados, que ela terá espaço suficiente para os salvos, glorificados de todas as eras. 12.000 estádios equivalem a aproximadamente 2.600 quilômetros. A cidade é descrita como um cubo no Antigo Testamento, santos dos santos, num tabernáculo onde Deus se encontrava com o seu povo, formava um cubo perfeito. Portanto, a cidade inteira ficará cheia da glória de santidade de Deus. O seu templo é Deus e o Cordeiro. A presença é a comunhão íntima com Deus. Permearão toda a cidade santa, e não apenas um templo. As nações andarão à sua luz. Estes versículos indicam que a Nova Jerusalém não abrange a totalidade da nova terra, pois a cidade tem portas. Aleluia, Jesus. Tem portas pelas quais os justos poderão entrar e sair. Pelas quais os justos poderão entrar e sair. A Nova Jerusalém pode ser a capital da nova terra. Ali não haverá noite. Este ali refere-se apenas à cidade santa, pois não está dito que não haverá noite na nova terra. Alguns acreditam que haverá noite além da cidade, porque Deus prometeu que o dia e a noite e nunca cessarão. Gênesis capítulo 8, 22. Salmo 104, versículo 5. Salmo 148, versículo 3 até o 6. Isaías 66, 22 e 23. Jeremias 33, versículo 20 até o 21 e o 25. Amém? Está tudo explicado. Apocalipse é o que está acontecendo, ele é o começo, ele é o meio e vai ser o fim. Está tudo explicado, tudo revelado. Aqueles que temem a Deus, que confiam e sempre tiveram reverência à sua palavra, esses vão ser salvos que guardaram a fé. E fala também de uns crentes incrédulos que se corromperam pelo pecado e a imoralidade. Então, cada um de todos esses que não se arrepender, infelizmente, nem o próprio Senhor, que falou, refalou, usou seus profetas, está falando até mesmo nos sinais, e as pessoas estão com os corações endurecidos. Você aí, faça uma aliança com o Senhor, clame a Ele. Ele, eis que bato a porta, se abrires, eu entrarei e cearei, e mudarei a vossa história. Está esperando o quê? Jesus te ama. E eu também. Missionária Célia.